A porta fechada. Texto que o Senhor nos diz aqui em Lucas 13, dá um exemplo disso. No verso 25 ele diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar desde fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. O Evangelho está sendo pregado nesse mundo há quase 2000 anos. Multidões já ouviram a mensagem que Jesus morreu na cruz e Ele é o nosso Salvador, que na cruz Ele pagou o preço do nosso pecado, deu a sua vida por nós, para que nós, crendo nele, recebamos o perdão. Quando nós estávamos, há poucos dias atrás, fazendo um culto ali no berçário da irmã Maria Helena, do irmão Edson, trouxe uma mensagem lá, e alguns irmãos pediram que a mensagem fosse trazida aqui também. Eu lembro que eu já falei desse assunto com os irmãos outras vezes, mas eu vou repetir aquilo que eu disse quanto à ilustração do que contei a respeito dessa porta fechada. Eu cheguei em 2004, em maio de 2004, à fronteira com o Paraguai. Nós trabalhamos 8 anos lá. Muitas vezes eu fui ao Paraguai pregar, uma igreja muito amiga, uma igreja batista. O pastor da igreja é meu amigo até os dias de hoje. Pastor Luiz, o nome dele. Diversas vezes preguei lá, mas um fato que aconteceu, não ali na fronteira, mas quase 400 quilômetros, beirando o rio Paraná, a capital do Paraguai, Assunção, fica às beiras do rio Paraguai, para eles Paraná, não é? Nosso rio Paraná. Do outro lado do rio é a Argentina, então fica bem na divisa. E em 1º de agosto de 2004, quando eu estava há muito pouco tempo ali, aconteceu uma coisa que marcou muito. Eu vou ler o texto, Lucas coloca para nós. Foi um fato que se deu lá, eu copiei como estava escrito na notícia, para ser mais exato no que aconteceu lá. Então diz assim: o incêndio do supermercado Iquá-Bolanhos é a tragédia civil mais grave sucedida no Paraguai. Ocorreu num domingo, 1º de agosto de 2004, na capital, cidade de Assunção. Era domingo, 1º de agosto de 2004, aproximadamente às 11h25 da manhã, no horário de Assunção, quando se deu duas grandes explosões no interior do recinto comercial que ali estava. Entre muitas coisas que aconteceram, que ali no recinto comercial, que abrigava, entre outras coisas, um supermercado, um estacionamento para veículos, lojas comerciais e um restaurante. Na cozinha desse último andar, uma explosão provocou um gigantesco incêndio. Segundo as informações policiais, no momento que se produziu o acidente, ou seja, no momento que começou o incêndio, os guardas de segurança fecharam as portas do recinto para evitar que as pessoas que tomavam banho, né, mas que passeavam no centro comercial escapassem com os bens que não haviam pago. Como resultado, 396 pessoas morreram, a metade delas crianças, deixando mais de 500 com feridas de diversos graus, incluindo aí 50 pessoas com queimaduras de 3º grau. Então, o que aconteceu aquele dia lá? Haviam 800 pessoas em torno disso naquele supermercado comprando. E começou um incêndio, porque a forma que foi construído o supermercado gerou um bolsão de gás no subsolo, no andar de baixo. Mas não havia respiradores para esse gás sair. E num domingo, num dia de muito movimento, esse gás se expandiu, encontrou alguma labareda. Ele não queimou, ele explodiu. Mas ele explodiu no fundo do supermercado. E as chamas, então, foram pegando nas paredes, no teto, em alguns lugares. Quando as pessoas correram do fundo para frente, o dono do supermercado havia trancado as portas. Diz ali na notícia que 396 pessoas morreram, metade delas crianças. Eu tenho vídeo desse incêndio, eu não coloquei o vídeo aqui, porque as imagens são muito, mas muito fortes. Mas se você quiser assistir na internet, ele chama Iquá-Bolanhos, cerraram as portas, não é? Fecharam as portas. E conta ali com imagens aquilo que aconteceu naquele dia. Felizmente, essa foi a maior tragédia que se deu na República do Paraguai em termos de mortes de pessoas. A única coisa que iguala isso foi no tempo da guerra no Paraguai,
e infelizmente foi cometido por brasileiros. O Dia das Crianças no Paraguai chama Camp Nou. Sabe por que ele tem esse nome? Porque nesse lugar, enquanto o general Solano Lopes fugia dos exércitos brasileiros, estava bem no finalzinho da guerra, é bem próximo à fronteira ali com o Mato Grosso do Sul, chama Cerro Coral o lugar. É um pouco antes do Cerro Corá. O Cerro Corá foi onde ele foi apanhado. Ele queria que as tropas brasileiras se demorassem. Então ele colocou em torno de 3.000 meninos fardados numa trincheira, enquanto atrás da trincheira ele fugia. E o exército brasileiro atacou e ficou lá perdendo tempo, não podia correr atrás dele, porque tinha aquela trincheira que eles imaginavam ser soldados. E quando eles chegaram e viram que eram meninos, eles assassinaram aquelas crianças. E as mães estavam num pasto próximo, e eles colocaram fogo no pasto e mataram as mães também. Então, no Paraguai, o Dia das Crianças é em homenagem a esses meninos. Isso que aconteceu em Assunção em 2004, depois da guerra, é considerado a maior tragédia que aconteceu no Paraguai. Agora, aconteceu por quê? Porque as portas foram fechadas. Dos 4 responsáveis, só a título de curiosidade, você pode perguntar o que aconteceu. Dos 4 responsáveis, eles foram todos presos em 2004, 2 foram soltos em 2010, 1 foi solto em agosto desse ano, agosto passado, e 1 será solto daqui a 1 ano e 10 meses, o último deles. O dono do supermercado vai ficar preso até agosto de 2017. 396 pessoas morreram. Por que eu estou contando isso? Tem as imagens, mostra um pouquinho. Esse é o supermercado depois do incêndio, fica numa zona comercial e está dentro a cozinha. Pode passar. Aí é uma caixa registradora que sobrou dela. E agora vocês vão ver, depois, eles fizeram diversas campanhas exigindo justiça. Aí à frente do supermercado, e as pessoas acampavam lá na frente. Tem mais uma foto. Isso aí, à frente do supermercado, depois do ocorrido. E aquilo que as pessoas então exigiam, que era... Foi muito difícil condenar os culpados, mas eles receberam um castigo. Pode passar agora para o texto, Lucas. Depois, se você quiser procurar na internet alguma coisa, se adentrar mais nesse assunto, felizmente é um fato bem triste que aconteceu. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, para aqueles que nos visitam, é exatamente isso: as portas foram fechadas. Naquele dia, a tragédia podia ser evitada se as portas não tivessem sido fechadas. Eu quero, nessa noite, usando uma imaginação santificada pelo Espírito Santo, pensar o que seria de nós no lugar daquelas pessoas. Foram aquelas pessoas que estiveram lá. 396 mortos, 500 feridos, 56 em estado grave. Mas se fosse eu ou você, como seria a nossa reação? O que nós pensaríamos se fôssemos nós naquele dia, naquele supermercado? Eu acho que nós fazemos bem em pensar um pouquinho assim. Seria bom se nós nos colocássemos no lugar daquelas pessoas e pensássemos apenas 3 pensamentos, apenas 3 fatos. O primeiro deles, nós vamos começar por esse. Olhando para aquelas pessoas, ninguém percebeu que a última hora havia chegado. Para aquelas 396 pessoas, aquela foi a última hora. Aquela porta fechada representou o fim da vida terrena delas. Elas morreram. Mas notem, isso é interessante nós percebermos. Todas as pessoas que adentraram naquele supermercado naquela tarde, naquela manhã ainda, todas aquelas pessoas que alegremente lá faziam compras, muitos já se preparavam para almoçar naquele lugar. É um lugar onde as pessoas almoçavam também. É um supermercado, mas talvez seria como, vou explicar para os irmãos, como o portal, não, a Cidade Jardim Shopping, não tem aqui perto? Você já foi ali? É mais ou menos daquele jeito. Tem um lugar de almoçar, os restaurantes, tem algumas lojas, até o tamanho é parecido. Então, eles foram ali para almoçar, eles foram ali para ter alguma manhã de alegria. E é interessante, olhando para isso, que nenhum deles percebeu que era a última hora da vida deles. Por que eles não perceberam? Em primeiro lugar, porque não houve nenhum aviso. Não havia ninguém com um cartaz na porta daquele supermercado dizendo que aquela seria a última hora da vida deles. Não havia ninguém com um cartaz dizendo que dali a alguns instantes aquele lugar incendiaria e eles morreriam. E agora vamos colocando no lugar deles.
pensarmos nós assim: se nós estivéssemos entrando lá e tivesse um sujeito com um cartaz dizendo, olha, não entre aí, você vai morrer, qual seria a minha e a sua reação? Nós íamos rir dessa pessoa. Você é um tolo, você é louco. Nós provavelmente chamaríamos a segurança e dizendo, tira esse louco do cartaz daí, ele está apavorando as pessoas. Mas era a realidade, não havia ninguém com um cartaz lá. Mas a realidade é que era a última hora daquelas pessoas. Uma outra questão que eu quero observar é que jovens e pessoas saudáveis não foram poupados, tanto que a notícia disse ali que metade das vítimas eram ninhos, crianças. Às vezes nós pensamos na questão da morte e nós pensamos assim em alguém muito enfermo. Outras vezes nós pensamos na morte e pensamos em alguém muito idoso. Como se nós fôssemos aos cemitérios aqui na cidade e lá só houvessem pessoas idosas sepultadas lá. Não. No cemitério também tem criança, tem jovem, tem gente que jamais pensou em morrer cedo, sepultado. A morte, ela não escolhe pessoas jovens e diz assim, olha, não, você é muito jovem. Não, você ainda é uma criança. Não, você é muito saudável. Não. Em terceiro lugar, isso demonstra que a morte é uma realidade de todos nós. Nós não sabemos quando ela se dará. Nós não sabemos como ela se dará. Mas observe, Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, claramente ele diz, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. Você responde para si mesmo, você é um pecador? Então você morrerá. Se você é um salvo em Cristo, Jesus não voltar até o dia da sua morte, você morrerá. Se você acompanha o texto de Romanos 5, ele diz ali que até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, ele está se referindo a bebês, a crianças, que não tiveram nem tempo de pecar, mas bebês também morrem. E por que bebês que não pecaram, que não tiveram chance alguma de escolher o bem ou o mal, morrem? Porque nasceram pecadores. E aqui ele está dizendo claramente, entrou o pecado e pelo pecado a morte. Gênesis 3,19 nos lembra claramente que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Jovens, quantos elementos tem na tabela periódica? Universitários? É 117, não? Alguém me ajuda aí? Mais ou menos, né? Desses 117, 88 estão na terra, são naturais. 88. Desses 88, 80 tem em você e em mim. 80. 80 dos elementos naturais que estão na terra estão presentes em mim e em você, no meu corpo e no seu. O que a Bíblia está dizendo aqui? Porque dela foste tomado. Não é uma prova disso? E claramente diz, porquanto és pó e em pó te tornarás. Você vai voltar para onde veio. Os mesmos elementos que estão na terra te receberão. Você é dela, foi formado dela. Você não é um corpo estranho a ela. Você voltará. Nenhuma daquelas pessoas percebeu que a hora de voltar ao pó chegou. Nenhuma delas recebeu um aviso. Nem crianças nem jovens foram poupados. Mas é imprescindível dizer que quando aquela porta foi fechada, a última hora havia chegado. Em segundo lugar, o que nós podemos pensar, nos colocando no lugar daquelas pessoas. Eu olho para elas e eu chego à conclusão que ninguém teve uma segunda chance. Todos aqueles que faleceram naquele dia, nenhum recebeu uma segunda chance. Eles perderam a sua vida, a única vida que receberam, eles perderam naquela manhã. Quando aquelas portas foram fechadas, deu-se fim à vida daquelas 396 pessoas. E isso me leva a pensar em algumas coisas. A primeira delas é quanto à ilusão do pecado. Como o pecado nos ilude. Nós temos a ilusão que a nossa vida jamais acabará.
Nós temos a ilusão que nós somos nesse corpo terreno corruptível, corrupto, mortal, que nós somos nesse corpo mortal eternos. Quando a Bíblia está dizendo que fomos formados do pó e ao pó voltaremos. Note claramente como o pecado nos ilude, fazendo-nos acreditar que esse tipo de mal não nos ocorrerá. Eu gosto muito da parábola que Jesus contou em Lucas 12, e lendo-a rapidamente diz assim: propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade ou a terra de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E continua o texto dizendo, pode trocar, Lucas? Disse isso, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, note o que ele diz, descansa, come, bebe, folga. Olha a ilusão do pecado. Alma, tens em depósito muitos bens. Agora é hora de descansar, agora é hora de comer, agora é hora de beber, agora é hora de folgar. Quantos naquela manhã também pensavam assim? Quantas pessoas naquela manhã também não tinham bens necessários, suficientes, para que a alma deles comesse, bebesse, descansasse e folgasse? Mas a resposta que Deus dá a esse homem é a mesma resposta que ele tem quando o Senhor diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? A pergunta é, quem vai usar tudo que você juntou? Todas as casas, todos os bens, todas as fazendas, todos os carros, todo o dinheiro que você guardou, ele está dizendo, você nem sabe quem é que vai desfrutar disso. Olhe como o pecado ilude. Como o pecado nos engana. Em Lucas capítulo 16 nós temos um outro exemplo, mas infelizmente um exemplo trágico, quando assim cita, aqui não é uma parábola, aqui realmente é um exemplo verdadeiro, esse homem realmente existe. Nesse momento ele está clamando lá no inferno, e a Bíblia diz assim, e clamando disse, olha as palavras dele, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ninguém tem uma segunda chance. Aquele homem estava clamando. Ele continua, 2000 anos depois, clamando no inferno. Aquele homem, nesse exato momento que nós estamos aqui reunidos, ele está clamando no inferno. Eu não posso ouvi-lo, você não pode ouvi-lo, mas ele está lá. Ele está clamando pelos últimos 2000 anos. Ele vai clamar ainda mais um tempo, até que o inferno próprio seja lançado no lago de fogo. Então ele clamará por toda a eternidade. E sabe qual a tragédia? É que jamais haverá resposta. Não haverá uma segunda chance, porque Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ele morreu uma vez, e agora ele espera o juízo. Eu e você morreremos apenas uma vez. Se salvos em Cristo, o juízo do Senhor, a recompensa de nossas obras. Se não foi salvo em Cristo, se não confessou seus pecados ao Senhor Jesus, se não creu nele como seu Salvador, a Bíblia é clara. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não verá a vida. Um terceiro e último pensamento a respeito daquelas pessoas. Eu quero começá-lo falando o seguinte. Quando aquelas pessoas que morreram naquele dia, elas viram um incêndio no fundo da loja e instintivamente elas correram para frente. Elas esperavam que as aberturas estivessem amplas e elas todas saíssem daquele prédio. Mas imagine as pessoas correndo do fundo da loja para frente, e ao invés de elas verem pessoas saindo por portas, elas veem pessoas acumuladas nas portas, porque as portas estão fechadas. Elas estão tentando empurrar a porta, não tem ninguém lá fora para abrir. Elas estão tentando forçar, mas elas não conseguem.
Elas olham para trás e perceba, elas não morreram pelo fogo. Se depois você puder ver o vídeo, você vai ver a cor da fumaça que saiu lá de dentro. Uma fumaça completamente negra e tóxica. Elas morreram intoxicadas pela fumaça e depois os seus corpos foram queimados. Desculpe dizer isso, mas foi-se dessa forma. Então elas estão olhando para trás, elas não enxergam mais o fogo, elas enxergam apenas uma fumaça preta, está tomando conta. Primeiro tomou conta de todo o teto e ela vai baixando sobre o lugar onde aquelas 400 pessoas quase estão ali se espremidas. O fogo está lá, elas estão tentando fugir do fogo, empurrar a porta, mas a fumaça está descendo. Em alguns minutos elas vão morrer. O que passou na cabeça delas? O que elas pensaram? Se fosse eu e você lá, o que nós pensaríamos? Eu acho que aquilo que mais se pode chegar perto desse pensamento as pessoas nesse momento elas se arrependem de muita coisa. Que bate é o arrependimento por muitas coisas. E talvez o que mais se ouviu no meio daquela multidão desesperada sejam gritos por Deus, chamando por Deus. Talvez muitas delas naquela manhã diziam assim: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu nunca mais vou fazer isso. Ou algumas confessavam seus pecados, dizendo: Senhor, se essa porta abrir, eu nunca mais vou fazer aquilo. Senhor, se o Senhor me salvar desse incêndio, eu nunca mais vou ser assim. Eu vou mudar completamente a minha vida. Então eu pergunto para vocês, sabendo que muito possivelmente pessoas falaram isso, quantos foram ouvidos no seu último clamor? Se alguém ali clamou por Cristo para a salvação, a Bíblia diz que ele foi salvo. Mas notem, há um senão aí, há um quê aí que nós temos que pensar muito bem. Nós temos que olhar muito bem para isso. Porque existe um verdadeiro arrependimento e um falso arrependimento. E notem, todas as pessoas que chegarão ao céu são pessoas que verdadeiramente se arrependeram. Há marcas do verdadeiro cristão, e uma delas é que todo verdadeiro cristão um dia na sua vida se arrependeu dos seus pecados. Notem primeiro um arrependimento sem efeito. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Notem que há uma tristeza operada por Deus que conduz ao arrependimento, e uma tristeza operada pelo mundo que conduz também a uma espécie de arrependimento. Notem que o arrependimento causado por Deus, você não quer voltar atrás nele, mas o arrependimento causado pelo mundo, sim. Sabe qual é a diferença daquelas pessoas? Vamos pensar um pouquinho. E se Deus tivesse aberto a porta? E se Deus tivesse operado ali um milagre e aberto aquela porta? Vamos pensar naquelas pessoas que confessaram seus pecados a Deus e que disseram que nunca mais seriam assim ou assim, que nunca mais farão isso ou aquilo. Quantas delas cumpririam o que prometeram? Assim que vissem as portas abertas, quantas delas lembrariam do que tinham falado? Se arrependeram enquanto as chamas estavam aos seus calcanhares. Mas assim que se viram livres das consequências, esqueceram tudo o que disseram. Isso é um falso arrependimento. É o arrependimento enquanto nós estamos sofrendo as consequências dos nossos atos. Mas não é um arrependimento verdadeiro. Note um exemplo disso em Judas. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, notem, arrependido, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Coríntios disse: a tristeza do mundo opera a morte. Ele não estava arrependido, ele estava com remorso. Não era um verdadeiro arrependimento, era apenas remorso por aquilo que ele havia feito. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Se houvesse um verdadeiro arrependimento, ele teria acompanhado Pedro também no seu arrependimento, mas não houve. Ele foi e colheu o que a tristeza do mundo opera: morte. Agora, o que é um arrependimento verdadeiro?
Observe Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Notem que ali o texto está nos ensinando muito claramente: confessa e deixa. Qual é a marca do verdadeiro arrependimento? Você confessa que você está errado, você está arrependido dos seus erros e você abandona os seus erros. Isso gera uma mudança verdadeira de direção. Quer ver? Quer um exemplo? Eu usei Judas, agora eu vou usar uma outra pessoa, o filho pródigo. Está o texto, Lucas capítulo 15, mas nós podemos dizer o seguinte: no momento o filho pródigo disse: pai, dá-me. Ele queria o que era do pai. Ele vai para uma terra longínqua, ele dissipa os seus bens, ele começa a padecer necessidades. De repente ele está trabalhando para gentios, está alimentando porcos, está se alimentando da comida dos porcos. Notem, não é nesse momento que ele decide voltar. Ele continua se alimentando dos porcos, mas a Bíblia diz que ele decide voltar quando ele diz assim: e eu aqui pereço ou padeço de fome. Ele está dizendo: eu estou morrendo. Ele só decidiu voltar quando a morte bateu às portas. Ele só decidiu voltar quando viu que ele morreria naquela condição. E ele volta. E quando ele chega diante do seu pai, ele diz: pai, faz-me como um dos teus. Ele não estava mais preocupado que tivesse aquilo que era do pai, mas ele diz: pai, faz-me. Eu estou mudando de direção, eu estou mudando de caminho. Eu segui o meu caminho, agora eu vou seguir o caminho do Senhor. Eu fiz aquilo que eu queria, agora eu vou fazer aquilo que tu queres. Isso é arrependimento. Naquela manhã, se Deus tivesse aberto aquelas portas, nós veríamos uma multidão de pessoas voltando para os seus pecados, e talvez alguns poucos abandonando o pecado e usando aquela experiência como algo que os conduziu a Deus. Concluindo, o que fazer? O que fazer diante dessas questões? Eu perguntei: e se fosse você naquela manhã, naquele supermercado? Você pode dizer assim para mim: pastor, aqui no Brasil não acontece isso não. Não? Você lembra o que aconteceu em Santa Maria alguns anos atrás? Lembra? Minha irmã trabalhou em Santa Maria como missionária. Quase o mesmo número de mortos. Um tempo antes, talvez uns 10 anos antes, uma creche numa outra cidade gaúcha da fronteira, eles haviam colocado um aquecedor e a pontinha do cobertor de uma criança encostou no aquecedor. Não havia ninguém vigiando e todas as crianças morreram. Você diz assim: pastor, comigo nunca vai acontecer. Será? Eu desejo que não. Mas eu estou perguntando para você: e se acontecer hoje? Nós nunca sabemos. Então, por favor, preste atenção naquilo que a Bíblia está dizendo em relação à sua condição. Primeiro, reconheça seu pecado e arrependa-se. Esta é a ordem central daquilo que é o Evangelho. O Evangelho foi nos pregado para que nós reconheçamos que somos pecadores e realmente irmos ao arrependimento verdadeiro em Cristo. Há um arrependimento que significa mudança de direção, abandono do pecado, confissão dos nossos erros. Notem que Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, anuncia agora a você, aqui nesse lugar, que se arrependa. Notem qual é a ordem de Deus para você. Ele está dizendo: se arrependa, abandone os seus pecados. Em segundo lugar, reconheça que você não tem capacidade de salvar-se a si mesmo. Notem, as pessoas ficam esperando o quê? Esperando ter boas obras suficientes para comprar a sua salvação? A Bíblia diz claramente, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, e isso inclui eu e você. Você jamais conseguirá. A justiça de Deus é alta demais para você. E por isso, em terceiro lugar, o Evangelho diz que Jesus morreu por você.
por você não atingir a altura da justiça de Deus, é que Jesus veio aqui e atingiu por você. Por você não ter capacidade de pagar o preço do seu pecado, é que Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz, e pagou o preço do pecado por você. E nota bem o que diz, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por bons, Ele morreu por você, pecador. Ele morreu por mim, pecador. Em quarto lugar, a Bíblia ordena que você pode e você deve crer em Cristo agora. Notem que Romanos 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Só isso? Sim. Não há aqui envolto boas obras, não há aqui envolto um pagamento qualquer. O que está em volta aqui é o reconhecimento que Jesus já pagou o pagamento completo na cruz do Calvário. E Ele pode sim ser o seu Salvador hoje. Vamos fechar os nossos olhos.